Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS. Então vamos lá, o primeiro passo para quem quer importar da China com fins comerciais é saber que precisa ter uma empresa constituída. Então você tem que ter um CNPJ, pode ser até microempreendedor individual, pessoa física não pode fazer comércio. Então se você quer fazer comércio, você tem que ter uma empresa constituída. O segundo passo é pesquisar fornecedores confiáveis lá na China, lá no exterior. A melhor opção que existe hoje é você pesquisar pelo site Alibaba fornecedores que tem o Trade Assurance, que é a transação garantida, a garantia comercial. Porque aí você vai ter o site Alibaba que vai proteger o seu pagamento, porque senão corre um grande risco de você pagar, não receber, pagar via algo errado e aí não tem o que fazer. Então com o Trade Assurance já tem essa segurança a mais aí oferecida pelo site Alibaba. Então você pode entrar em contato aí com vários fornecedores, pedir informações, pedir referência de preço. Em referência ao preço, eu dou uma dica aí para você, que é pedir um preço EXW. O que é o preço EXW? EXW é o Incoterm, é um termo de comércio internacional. Então, o EXW é o preço mais barato que existe. Por quê? Porque o fornecedor está vendendo para você e disponibilizando a mercadoria lá na empresa dele. E a partir daí você tem que mandar alguém lá pegar essa mercadoria, coletar, fazer todos os trâmites na origem e no destino. Agora eu estou recomendando você fazer uma pesquisa de preço XW só para você ter um comparativo de preço entre diversos fornecedores. Na hora que você for importar de fato, pode mudar isso, tá? Mas a princípio é só para você ter uma referência. Então pesquisa lá, entra em contato com vários fornecedores, pede informação de preço, especificação da mercadoria, quantidade mínima e outras coisas a mais. Lembrando que hoje a legislação brasileira ela não permite que você compre de vários fornecedores, junta tudo e faça uma importação única. Tem gente que faz isso, mas está errado, não tem previsão legal. Então é o seguinte, se você achar um único fornecedor que tenha todos os produtos que você está querendo importar, ótimo, excelente. Dá para fazer um processo de importação única. Agora, se você não encontrar um único fornecedor que tenha todos os produtos, se você tiver que importar de 2, 3 fornecedores diferentes, principalmente se são fornecedores em segmentos de negócios diferentes, então são processos de importação separados um do outro. Próximo passo é encontrar a classificação fiscal das mercadorias, que a gente chama de código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, um código de 8 dígitos, porque para cada NCM eu vou ter uma carga tributária específica, então eu tenho que saber qual a alíquota de cada imposto que incide naquele NCM. E o NCM também vai me falar se a mercadoria está sujeita a algum tipo de licença de importação, antidumping, algum tipo de restrição. Então, eu tenho que ter o NCM correto. Se eu tiver o NCM errado, meu planejamento vai ficar errado. Então, se eu posso importar, fazer uma única importação com vários NCMs diferentes, do mesmo fornecedor, não tem problema algum. Próximo passo, solicitar para o fornecedor uma cotação. Isso vai gerar uma fatura pro forma invoice. Tem muita gente que me pergunta, não, mas eu vou pedir uma fatura sem antes ter confirmado a compra? Sim, a fatura pro forma, ela é antes do embarque, ela é uma cotação, não gera obrigação de compra. Mas essa fatura vai ter diversas informações importantes para a gente fazer um planejamento em cima. Próximo passo, identificar o seu perfil de importação. Se o seu perfil é uma pequena importação por correio e remessa expressa, ou se já é uma importação marítima, dividindo o container ou até mesmo o container inteiro, porque perfis de importação diferentes vão gerar custos de importação também diferentes um do outro. A partir daí, fazer uma estimativa com todas as despesas tributárias e não tributárias para você validar, principalmente do ponto de vista financeiro, se compensa seguir em frente. E se compensar, ok, se organizar para fazer o processo acontecer. Aí tem que pagar o fornecedor da forma correta, via Alibaba Trade Assurance, fazer um cadastro lá na corretora de câmbio também para estar fazendo esse pagamento, ou você pode usar um banco também, contratar o seguro, dependendo do tipo de importação, se for uma importação marítima, você vai precisar de habilitar o despachante aduaneiro, habilitar a empresa no radar, definir a questão do frete, da logística, conferir toda a documentação antes do embarque, acompanhar tudo até chegar aqui no Brasil, onde vai acontecer o processo de despacho aduaneiro, recolhimento dos impostos, fiscalização. E a última etapa é a liberação dessa mercadoria e emissão da nota fiscal de entrada. Então, o resumo do processo de importação é esse, tá? Então, são várias etapas que a gente vai cumprindo passo a passo. Primeiro, sempre começando pelo planejamento. Planejou, deu certo, segue em frente. Lembrando que, em alguns casos, vai compensar importar, em alguns casos, não tem resposta pronta. E eu estou falando aqui apenas da importação, não estou falando depois dos custos que você vai ter para comercializar essa mercadoria no mercado interno.
Empresas diferentes vão ter custos de comercialização diferentes no mercado interno. E depois também você tem que comparar, né, o custo da importação, somar o custo para comercializar a mercadoria no mercado interno, comparar com o que outros já estão oferecendo aí para você determinar a sua margem de lucro. Então é uma coisa assim, é um plano de negócios, né? A gente tem que fazer um plano de negócios, não tem resposta pronta. Tem muitas pessoas que me perguntam, ah tá, mas se eu for importar, por quanto que vai chegar essa mercadoria? Eu falo assim, não sei, tem que fazer planejamento. Igual eu expliquei, mercadorias diferentes, têm cargas tributárias diferentes, têm custos de importação diferentes. Quem vai fazer uma importação via Correios e remessa expressa não vai ser o mesmo custo de uma importação marítima. Quem vai importar dividindo um container não vai ser o mesmo custo do container inteiro. A mesma coisa em relação a frete. Frete marítimo, por exemplo, a gente tem que saber o porto de origem, porto de destino, peso bruto, cubagem, se a mercadoria é perigosa ou não, as dimensões dessa carga, se a carga é solta, se a carga é paletizada. Empresas de transporte diferentes têm custos diferentes, épocas do ano diferentes têm custos diferentes. Então tem que avaliar tudo isso. O Incoterm também vai impactar diretamente o custo de logística. Então, assim, são vários fatores envolvidos. Estados diferentes têm custos também de impostos diferentes. Então é isso, a gente tem que fazer um planejamento bem feito. Eu vejo muitas pessoas, empresas aí afirmando na internet que se você fizer importação com eles, você vai ter já X% de margem de lucro garantida. Isso não é real. Sem antes avaliar o processo de importação, sem antes conhecer o seu segmento, sem conhecer o tipo de empresa que você tem, sem saber os custos que você vai ter também para comercializar no mercado interno, como que você vai determinar uma margem de lucro de uma empresa? Não tem jeito. Então tem que fazer conta, dependendo do tipo de planejamento, demora alguns dias para ser concluído. Quanto mais NCMs você tiver uma fatura, mais trabalho vai dar, que vai ter que fazer rateamento de valores de frete, de seguro, de outras despesas do processo de importação para cada NCM, para você determinar de fato o custo daquela importação. Então vamos supor, eu tenho 3 NCMs numa fatura. Um NCM representa 80% do custo, o outro representa 10, o outro representa 10. Então eu tenho que saber, para aquele NCM específico de 80%, né, qual vai ser o custo de importação dele. Para o outro que é 10%, qual que é? Para o outro que é 10%, qual que é? Então não tem como afirmar, né? Eu vejo algumas planilhas que o pessoal recebe prontas, aí, bem simples mesmo, colocando tudo de forma unificada, e não é bem assim. E lembrando que você pode fazer importação também de forma direta, né? A sua própria empresa vai importar no nome dela, você pode contratar a ajuda de um profissional, por exemplo, um consultor, ou em alguns casos você pode até terceirizar a importação. Você pode contratar uma outra empresa para importar para você, que é uma importação que a gente chama por conta e ordem ou por encomenda, que é uma questão muito específica e tem que tomar muito cuidado também, porque se não for feita da forma correta vai gerar muito problema. Algumas empresas têm regime especial de ICMS para importação, outras não. E é isso, tem que avaliar caso a caso, entendeu? Então, pode ser que o custo varie bastante de uma empresa para outra, do perfil de importação para o outro. Para ter certeza se compensa ou não, só fazendo o planejamento bem feito. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha clareado bastante aí para você, tenha dado um resumo geral, né, de um processo de importação, como que você vai começar a fazer sua importação aí da China. Se precisar de consultoria ou curso, entre em contato, a gente está aí à disposição. Então é isso aí. Até mais, um abraço a todos. Tchau, tchau.